Graça e paz, amém? Amém? Motivo de muita alegria, é sempre um privilégio a gente poder estar junto, podendo compartilhar um pouco do que o Senhor quer nos falar. Irmãos, já abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro de Eclesiastes, no primeiro capítulo, Eclesiastes 1. Eclesiastes não é muito difícil de achar não, abrem no livro de Salmos, que é o maiorzão, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Há quem diga que, alguns estudiosos falam que Eclesiastes, Salomão escreveu no fim da sua vida. Eles falam que ele escreveu o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, não sei como está aí na sua Bíblia, que ele escreveu na sua mocidade. Alguns falam que ele escreveu o Provérbios já na sua vida adulta, e que ele escreve Eclesiastes na sua velhice, quando ele estava no auge da sabedoria. E a palavra do Senhor fala o seguinte, Eclesiastes 1, todo mundo achou? Amém? Amém. A gente vai ler até o 11. Aqui é Salomão falando. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas essas coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, descrever. Os olhos não se fartam de ver, e nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não existe lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis aqui o seu servo, Pai, diante do Senhor, cheio de limitações, cheio de falhas, mas totalmente dependente da sua graça. Queremos nesse momento, Pai, te rogar que, através do seu Santo Espírito, o Senhor fale os nossos corações, que eu consiga transmitir a sua palavra sem adulteração, sem nenhum tipo de interpretação pessoal, mas que eu consiga passar para os meus irmãos aqui, Pai, tudo aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Eu sei que eu sou falho, eu sei que os meus irmãos aqui são falhos, mas a sua mensagem é perfeita, e nós cremos que o Senhor fala conosco através da sua palavra, que o Senhor esteja me usando para poder falar com o seu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, deixa eu contar uma experiência, algo do tipo aqui. Eu quero saber se vocês já passaram por isso. Eu trabalho como motorista de aplicativo de Uber, e eu descobri que quanto mais você roda com o carro se desgasta, e cada vez ele vai quebrando cada vez mais. Tem uns meninos aqui que trabalham comigo, sabem disso também, que trabalham de motorista. E eu descobri que tem algumas coisas que às vezes quando o carro quebra, você não precisa arrumar na hora, que você consegue prolongar. Você consegue usar o carro com algum defeitinho, com algum barulhinho. Às vezes você leva no mecânico, ele fala, tá com um probleminha aqui, você precisa arrumar, mas se você quiser rodar mais um tempo com ele, pode rodar que ele aguenta. Já teve essa experiência? Algum móvel, alguma panela, alguma coisa no seu carro? Todo mundo já passou por isso? De usar uma coisa que está quebrada, mas você consegue usar, só que você não usa 100% daquilo que deveria usar, mas você consegue usar. O livro de Eclesiastes, ele é importante por causa disso. O que Salomão quer nos dizer aqui é que a nossa vida está quebrada, que a nossa vida está com problema, está com defeito, mas que a gente continua a viver mesmo com esse defeito, mesmo com esse problema. É isso que ele está falando, e a gente precisa sempre ser lembrado disso. A gente precisa entender que depois que Adão pecou, a gente vive do lado de fora do jardim. Então a nossa vida, ela não está sendo, as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer.
E é por isso que a mensagem de Eclesiastes, muitas das vezes, ela é encarada com maus olhos por algumas pessoas. Eles brincam, né? O Neemias uma vez me falou, tem gente que fala que Eclesiastes foi escrito numa segunda-feira de manhã, que Salomão estava ranzinho, estava chato, vou escrever uma carta aqui. Mas não, ele vem nos lembrar disso, que a nossa vida está com defeito, que a nossa vida está quebrada. E por mais que a gente continue vivendo, a gente precisa ser lembrado que as coisas não acontecem do jeito que deveria acontecer. Não precisa abrir não, mas para os irmãos terem uma noção. Em Provérbios, que Salomão está dando vários conselhos para os crentes, vivam de tal forma, façam isso. Provérbios 13, 21, Salomão fala assim: a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Então o que ele está falando? Que quem faz coisa errada vai pagar, uma hora a conta chega, e que quem faz o bem vai ser recompensado com o bem. Mas em Eclesiastes 7,15, olha o que Salomão fala: tudo isso vi nos dias da minha vaidade, que existem justos que morrem na sua justiça, e existem ímpios que prolongam seus dias na maldade. Ou seja, em Provérbios ele está falando como que as coisas deveriam funcionar. O que era o certo? Que a pessoa que faz tudo bonitinho, que anda na lei, que ela vai ser abençoada e prosperada, e que o ímpio e que o injusto ele vai ser punido. Mas Eclesiastes vai lembrar que a nossa vida está quebrada. Então que muitas das vezes você que faz o que é certo, você que faz o que é reto aos olhos do Senhor, você vai morrer e não vai conquistar nada. E que às vezes aquele ímpio que faz tudo de errado, que adultera, que faz tudo de corrupção que você pode imaginar, ele enriquece. Por quê? Porque as coisas não funcionam do jeito que deveriam funcionar. E a gente vive numa geração que gosta de vender que a vida pode ser perfeita. Por exemplo, se você começa a perceber que hoje em dia existe muito blogueiro, tiktoker, youtuber, eles tentam mostrar uma vida perfeita. Eles tentam te vender que você consegue, com a força do seu braço, viver uma vida perfeita. Hoje em dia está na moda também esses coachings, né? Aí às vezes eu estou lá mexendo no Instagram, nas redes sociais, e aparece um cara falando lá: se você acordar às 5 da manhã, treinar, chegar, ler, meditar, trabalhar, cuidar dos seus filhos, em 5 anos você é um milionário. E Salomão está falando que não, que nem sempre as coisas são do jeito que deveriam ser. E a gente precisa entender isso, irmãos, que nós vivemos do lado de fora do jardim, que muitas coisas não eram para ser do jeito que são. Eu listei ali algumas coisas que não eram para existir, mas que existem por causa do pecado: a morte, a doença, o choro, a dor, o desemprego, as ansiedades que nós temos, uma profunda tristeza, depressão. Eu preciso usar óculos, irmão, porque quando eu tiro óculos eu enxergo o rosto de vocês tudo embaçado. Mas não era para ser assim. Era para minha vista ser perfeita. Não era para existir doença. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, o pecado afetou a gente em todas as áreas. Afetou nosso lado espiritual, afetou o nosso corpo. E Salomão está lembrando disso, que a vida está quebrada. Você parou uma imagem? Eu estava pesquisando, vendo algumas coisas, e esses 3 homens são filósofos. Eles são filósofos muito famosos, que viveram 1, 2 séculos atrás. E olha o que eles falam. Aquele primeiro Schopenhauer ali: a vida é essencialmente dor, tédio e sofrimento. Albert Camus falou: a vida é feroz, sem sentido e impregnada de absurdo. E esse último Nietzsche, talvez seja o mais famoso, ele falou assim: que a vida é uma tragédia, que precisa ser afirmada e amada. Irmãos, esse Nietzsche é aquele famoso filósofo que uma vez falou que Deus estava morto. Já viu essa frase que o filósofo falou: Deus está morto? E eu sei que parece ser meio chocante, mas o que a gente leu parece que faz sentido com o que eles falam. E a gente fica meio assustado, assim: mas como assim? O que Salomão quer dizer? É a mesma mensagem? Não, e os irmãos vão entender. Existe uma expressão aqui que ele repete no texto 2 vezes, que ele vai falar debaixo do sol, e é exatamente isso que Salomão está falando, que algumas pessoas têm vivido a vida como esses filósofos falaram algumas vezes. Eu estava esses dias para trás ouvindo uma pregação do Jonas Madureira, e ele estava falando sobre esse Nietzsche, sobre cosmovisão, sobre como as coisas funcionam. E Nietzsche, ele era um cara que para ele não existia sentido na vida, e ele falava isso: a vida não tem sentido, mas a gente não consegue encarar essa realidade.
E ele fala que pelo fato da gente não conseguir encarar a realidade, a gente cria um sentido da vida para a gente viver por aquilo. Ele fala que alguns usam a religião, que alguns usam a Deus, que alguns usam o casamento, os filhos, mas que todo mundo procura um sentido. Por isso que ele faz uma crítica muito ferrenha à religião, a Deus. E a gente vai ver, à medida que o texto vai passando, algumas coisas que Salomão vai falar sobre a nossa vida. Deixa sua Bíblia aberta que a gente vai acompanhando versículo após versículo. O primeiro versículo, Eclesiastes 1:1, vai falar que quem escreveu é Salomão. E por que é importante a gente ressaltar que foi Salomão que escreveu? Porque Salomão é alguém que nos fala com muita propriedade. Provavelmente, depois de Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. E a história de Salomão, ele começa muito bem. Ele assume o trono de Israel depois que Davi sai, depois que Davi morre, ele vira o rei. E em 1 Reis, no comecinho de 1 Reis, a Bíblia fala que Deus apareceu para Salomão através de um sonho. E Deus pergunta para Salomão: o que você quer? Pede qualquer coisa que eu vou te dar. E a resposta de Salomão é muito interessante. É uma resposta carregada de humildade e de dependência. Ele vira e fala assim: Senhor, eu quero sabedoria, porque eu sou como uma criança e eu não sei conduzir nem a mim mesmo, que dirá uma nação tão grande, que dirá uma nação tão poderosa como Israel. Então me dê sabedoria para que eu julgue bem o povo. E Deus se agrada tanto da resposta de Salomão, que Deus fala assim: olha, Salomão, como você me pediu sabedoria e não dinheiro, e não poder, e não longevidade, eu vou te dar tanta sabedoria que nem antes de você e nem depois de você vai existir alguém mais sábio. E ainda eu vou te dar tudo isso que eu falei. Você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar um grande exército. E se você for fiel a mim, eu vou prolongar os seus dias na terra. E Salomão começa a reinar em Israel, e no começo ele vai fazendo um bom governo. A nação de Israel prospera, vive um momento de bastante abastança financeira, e vai chegando um determinado momento que Salomão começa a se esquecer do Senhor. Ele começa a se entregar às paixões da sua carne. Ele começa a se entregar a todas as vaidades do mundo. E aí na sua Bíblia, vai para o capítulo 2 aí no versículo 8. Olha o que Salomão está falando. Eclesiastes 2:8. É ele falando aqui, ó: amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Presta atenção no versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que Salomão está falando? Tudo que o olho pode ver, tudo que a mão pode tocar, tudo que o dinheiro pode comprar, eu tive, e eu tive em abundância. Se você for ler 1 Reis, 1 Crônicas, você vai ver que Salomão teve mais de 1000 mulheres, que provavelmente tem alguns estudos que falam que ele talvez tenha sido o homem mais rico da história, se for converter tudo que ele tinha para hoje. Ele tinha de tudo. Ele tinha um grande exército, ele era poderoso, ele era rei da nação mais poderosa, que era Israel, e ele começa a se entregar a todas as paixões da sua carne, a todas as paixões da sua mocidade. E no final de tudo, ele se arrepende. E quando você vai ler em Eclesiastes, que ele escreve já no final da sua vida, você percebe um tom de arrependimento. Ele fala que ele viu que tudo isso era vaidade. Tanto é que no final de Eclesiastes, o que ele vai falar? De tudo que se ouviu, o resumo é: tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. E o Senhor trará a juízo todas as obras, sejam boas ou más, tanto as ocultas quanto as que estão expostas. E aqui ele vai começar a falar um pouco sobre essa vida debaixo do sol. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que ele fala aqui, para a gente estar podendo meditar, para a gente poder perceber e tirar algumas lições de como nós temos vivido a nossa vida aqui debaixo do sol. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre a nossa vida é que a nossa vida é muito frágil
e muito passageira. Os versículos 2 e 3. Salomão está falando: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Irmãos, existem algumas palavras que são um pouco difíceis de traduzir. A minha esposa, quando ela era mais nova, ela fez um intercâmbio nos Estados Unidos, e eu tenho mania de toda hora ficar perguntando para ela: como fala isso em inglês? Eu fico toda vez. Aí um dia a gente estava conversando, aí você que entrou no assunto falou de saudade. Eu falei: como fala saudade em inglês? Ela falou assim: não existe uma palavra para saudade em inglês. Você não consegue falar o que é saudade em inglês. Existem outras expressões, mas a palavra saudade não existe na língua americana. Por exemplo, uma palavra também que só existe no Brasil, que você não consegue traduzir literalmente, é cafuné. Quando eu falo cafuné, todo mundo sabe o que é um cafuné. Mas quando você tenta traduzir para outras línguas, você não consegue achar uma palavra exata, que é igual. Aqui é a mesma coisa. Quando Salomão está falando de vaidade, não é aquela vaidade, irmãos, de uma pessoa que passa horas no espelho se arrumando, uma pessoa que se cuida muito, uma pessoa narcisista. Não é isso. A palavra aqui, vaidade, eu estava lendo um livro, é uma palavrinha em hebraico, que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, que eles falam rebel. E rebel significa literalmente um vapor, um vento. Sabe quando está frio e você solta aquele bafo quente assim, acabou, que sai aquela neblininha, aquele vaporzinho? É isso que Salomão está falando. Ele está falando de algo que passa muito rápido, de algo que é transitório, de algo que não é sólido. O pastor gosta muito de usar a expressão, né, pastor? Bolha de sabão. Já viu quando uma criança está brincando com bolha de sabão? Ela faz uma bolha, na hora que ela vai tentar pegar a bolha estoura. O que Salomão está falando que a nossa vida é isso, que a nossa vida é bolha de sabão, que é vaidade, que passa rápido. Então toda vez que a gente aqui no texto falar sobre vaidade, tenham isso em mente. Não é vaidade de ficar se olhando no espelho, é de algo transitório, de algo passageiro, de um vapor, de uma neblina. Os irmãos terem noção, não precisa abrir não, no Salmo 78, 36, Deus fala assim: por isso Deus fez com que seus dias se dissipassem num sopro. Tiago também vai falar algo mais ou menos igual, Tiago 4,14. Tiago fala, né, o que é a vida? Vocês são como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E eu queria te convidar agora, irmãos, a refletir um pouco sobre isso. Eu quero que você comece a lembrar da sua vida. Comece a se questionar onde foram parar os anos. Como o tempo tem passado cada vez mais rápido. Eu acho que isso é uma unanimidade entre todos. Salomão escreveu Eclesiastes há quase 3.000 anos atrás. E a Bíblia é atual até hoje. Não mudou. A vida era muito frágil e muito curta na época de Salomão. E hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço, depois de 3.000 anos, a vida continua sendo frágil. A vida continua passando rápido. Quinta-feira a gente estava indo jogar bola. Eu estava conversando com o Nelisa e com o Jean, e a gente estava falando sobre a gravidez da Monique, que a minha filha está para nascer, e foi unânime, na hora, os dois falaram a mesma coisa: Pedro, aproveita rápido, porque passa voando. E o Jean estava falando: nossa, eu lembro quando o Antônio tinha acabado de nascer, e o Nelisa falando do Miguel: nossa, o Miguel nasceu, hoje o Miguel já está com 10 anos. A Nelisa falou da Manu, falou: nossa, eu não vi a hora da Manu crescer, começar a falar, começar a andar. Do Nenê disse: agora eu não vejo a hora dela ficar um pouquinho quieta e sentar um pouco. Mas a vida é assim, a vida passa muito rápido. Eles falam que entre os 10 e os 20 é mais lento, é mais demorado. Então quando você está com 14, 15 anos, parece que a vida não está passando tão depressa. Entre os 20 e os 30 já dá uma corridinha. Eu vou fazer 27, eu já estou beirando mais os 30 do que os 20. Eles falam que dos 30 ao 40 passa... E minha mãe fala que depois que coloca o ENTA na frente já era. É 40, 50, boa, cara, 60. E na hora que a gente vê, a nossa vida está no fim. E vai passando rápido. E é isso que Salomão está falando. Irmãos, e além da vida ser muito, muito rápida, muito passageira, uma neblina, Salomão está falando que ela é muito frágil. Já dizia o ditado, né? Para morrer basta estar vivo. Vou dar um exemplo. O Iago mandou uma mensagem no grupo ontem. Falou: gente, ora por mim, eu sofri um acidente de moto. Quantas vezes a gente vê notícia de acidentes de moto que resultam em morte? A nossa vida é muito frágil. Um acidente, um descuido, um erro médico. Quer uma prova da nossa fragilidade? A pandemia. O que a Covid fez com a gente? Um vírus que a gente nem entende, que a gente nem vê, que começou lá na China, deixou o mundo de ponta cabeça.
matou milhares e milhares, assustou a gente ficou trancado dentro de casa. E Salomão estava falando isso há 3.000 anos atrás, que a vida é curta, e que a vida é frágil, e que ela vai passar rápido. E a partir do versículo 3, ele começa a destrinchar sobre isso. No versículo 3, olha o que ele fala: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Salomão começa a questionar o seguinte: se a vida é tão curta, se a vida é tão rápida, por que a gente se apega tanto a essas coisas? Quando ele fala que proveito tem, ele está usando uma linguagem de comércio. Sabe quando você está negociando para comprar, para vender alguma coisa, que você fala, não, para mim isso não compensa, não vale a pena? É isso que Salomão está falando. Do que vale eu me matar de trabalhar, se a vida é curta e se ela está passando rápido? Do que vale eu querer ficar juntando dinheiro, se amanhã eu já estou com 70, 80 anos e eu vou morrer? Do que vale eu querer estudar, fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, se tudo passa tão rápido, se tudo é vaidade, se tudo é uma neblina, se tudo é um vapor? E muitas das vezes a gente está correndo atrás dessas coisas. Mais para frente ele fala que isso é correr atrás do vento, é tentar pegar uma bolha de sabão na mão. A partir do versículo 4 até o 7, ele vai começar a falar que agora a vida é repetitiva. Primeiro ele está falando que a vida é frágil e que a vida é muito curta. E agora ele vai começar a falar que a vida sempre se repete. Leia comigo do 4 ao 7. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. E ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que Salomão está falando é que tudo se repete, que tudo acontece sempre da mesma maneira. E eu acho que você já teve essa sensação de que você está sempre fazendo a mesma coisa, de que a vida é sempre repetitiva, que a gente sempre está fazendo tudo igual. Irmãos, provavelmente o que você vai fazer amanhã cedo é a mesma coisa que você fez na segunda passada, e é a mesma coisa que você vai fazer na segunda de semana que vem. Você vai levantar, você vai fazer seu café, você vai trabalhar, você vai preencher os mesmos relatórios, a mesma planilha, vai entregar as mesmas notas. Eu vou ligar o aplicativo, ligar o carro, vou sair para trabalhar. Se você é dona de casa, você vai levantar, às vezes vai levar o filho para a escola, vai levar o neto para a escola, vai fazer um café, vai lavar a louça, vai arrumar a cama, e na terça-feira de manhã tudo de novo. Eles falam que na mitologia grega, os deuses amaldiçoaram os humanos lá, e ele falava que o trabalho era como você pegar uma pedra gigante, colocar nas suas costas e partir do pé do cume, lá de baixo, do pé da montanha, e você ia levar essa pedra gigante nas costas até o alto do cume, lá na ponta. Aí você ia deixar a pedra lá, e na hora que você soltasse a pedra, ela ia rolar tudo de novo, e no outro dia você ia ter que carregar a pedra lá para o topo da montanha, e depois você soltava ela ia descer. Eles acreditavam que o trabalho era um castigo. E a nossa vida muitas das vezes parece com isso, parece ser sempre uma repetição, parece que a gente sempre está fazendo a mesma coisa. Começa a reparar nas promessas que você faz no começo do ano. Normalmente sempre são as mesmas. Esse ano eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou me dedicar mais a ter uma vida saudável, vou me dedicar mais à igreja, vou ler a Bíblia inteira no ano. Quem nunca falou isso? E parece que as coisas sempre se repetem. Ano passado, que foi um ano que é um pouco atípico, né, de eleição, ano de Copa do Mundo, mas se você começar a lembrar de 2018, você vai ver que foi a mesma coisa. A gente na quadra, os meninos que jogam bola discutindo quem vai ser campeão, nos grupos de WhatsApp, no serviço discutindo sobre política, quem que vai ganhar. Às vezes ganham um de direita, ganham um de esquerda, mas as coisas sempre se repetem. 2026 vai chegar, irmãos, e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu agora em 2022. Briga nos grupos da família, briga no serviço, vai votar no fulano, vai votar no ciclano. Será que o Brasil vai ganhar a Copa? Será que o Neymar vai ser o melhor do mundo? E as coisas vão sempre se repetindo. E Salomão começa a reparar que até na natureza as coisas se repetem. Ele fala: o sol nasce e o sol se põe, os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. As 4 estações sempre se repetem. Até no reino animal é a mesma coisa. Meu pai, ele gosta de assistir muito esses
negócios de reino animal, ele põe lá no YouTube, ele aprendeu a mexer no YouTube, põe lá, reino animal. E às vezes eu estou lá na casa da minha mãe, a gente está assistindo, até na natureza é a mesma coisa. Tem uma época que eles caçam, cuidam dos filhotes, aí chega um frio, eles mudam, andam quilômetros, depois voltam, e a vida vai sempre se repetindo. E Salomão está falando que a nossa vida é isso. Ela é frágil, ela é curta e ela é repetitiva. E a gente parece que nada e não sai da praia. E é até interessante que até na ciência e na tecnologia, que a gente acha que as coisas estão evoluindo, no fundo, a única coisa que está mudando é que a gente continua fazendo as mesmas coisas, só que agora de uma forma mais fácil. Hoje em dia existem armas nucleares, tanque de guerra, é só um jeito mais fácil de matar, coisa que a gente faz desde Caim. Hoje em dia tem um portão eletrônico, que você aperta um botão, o portão abre sozinho. Antigamente você buzinava, o filho caçula vinha e abria o portão. O pastor tem um negocinho aqui que ele aperta e apaga a luz. Antigamente ficava o Mateus aqui, né, Mateus? E na hora do louvor o Mateus apagava a luz. Acabava o louvor e ele acendia a luz. A tecnologia, que aparentemente as coisas avançaram e mudaram, mas no final de tudo é tudo a mesma coisa. As coisas só estão se repetindo. Então Salomão está falando isso. A vida é curta, a vida é frágil e a vida é repetitiva. E ele vai falar que tudo isso vai causar na gente um sentimento de frustração, um sentimento de desapontamento. Ele vai repetir e falar isso nos versículos 8 a 11. Leia comigo. Todas essas coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, descrever. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. Existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não existe lembrança das coisas que precederam, que vieram antes, e das coisas posteriores que virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Salomão começa a meditar sobre o que é a vida. Salomão fala, a vida é curta, a vida é frágil, a vida é repetitiva. E pelo fato da vida ser isso, ela nos frustra. Ela não consegue nos satisfazer, ela não consegue nos preencher. E o fato é, irmãos, que a gente nunca se dá por satisfeito na nossa vida. Começa a reparar e começa a lembrar de como é a vida. Quando você é novo, você fala assim, não vejo a hora de fazer 18 anos, não vejo a hora de tirar minha carta, de começar a trabalhar, de ser independente. Aí chega os 18 anos, você tira a carta, você acha que você é dependente, mas você ainda continua dependendo dos seus pais, porque você mora com seus pais, mas você acha que o mundo é seu. Passa um pouquinho, você já vê que a vida não é tudo isso, e você se frustra. Aí você fala, não, eu preciso entrar numa faculdade, eu vou entrar fazer uma faculdade, que aí as coisas vão melhorar. Você presta um vestibular, você tenta entrar no emprego dos seus sonhos, você consegue, aí vai passando o tempo, cai na mesmice, aí a faculdade já começa a se tornar cansativa, repetitiva. Aí você já não vê a hora de acabar a faculdade. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou me sentir bem, completo, feliz, quando eu me formar e pegar meu diploma. Aí a pessoa se forma, pega o diploma, ela se enche de orgulho, se enche de uma satisfação na hora, fala, agora pronto, eu sou um engenheiro, sou um doutor, sou um arquiteto. Mas passa um tempo e cai na mesmice de novo. E ele fala assim, não, agora eu preciso crescer na minha carreira, preciso conquistar alguma promoção, preciso abrir minha empresa, preciso fazer alguma coisa. E uma hora você pode até alcançar isso. Mas aí chega uma hora que começa a ficar tudo fadonho, tudo repetitivo. Aí no que a gente coloca a nossa esperança? Não vejo a hora de aposentar. Quando eu aposentar, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar, vou fazer uma previdência, eu vou ficar tranquilo. Aí a gente aposenta, no gostoso é comer, no começo é gostoso, a gente vai curtindo, aí depois vai ficando cansativo, vai ficando repetitivo, a idade já vai chegando, você não tem mais força, você não tem mais disposição. Aí o que a gente fala? Ah, é bom, era quando eu era jovem. Quando eu era jovem eu tinha força, eu tinha vigor, e a gente vai ficando nesse ciclo, e a vida é frustrante. Então a gente vai sempre repetindo essas coisas. Irmãos, e Salomão estava falando isso de 3.000 anos atrás. Ele não escreveu carta de Eclesiastes agora em 1960, 70. Ele escreveu, estava lendo aqui na minha Bíblia de estudo, entre 500 e 800 antes de Cristo. Depois de Cristo já passaram mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos atrás. E a mesma vida que Salomão descreveu é a vida que a gente está vivendo. E ele vai falar aqui isso, que assim como o mar nunca se enche, a gente também nunca se satisfaz. E o que hoje parece satisfação, amanhã já vira fome. É igual comida, né? Você chega às vezes
morrendo de fome no almoço, você come uma pratada que você fica tão cheio, tão satisfeito, você fala assim, nossa, eu não quero nem ver comida hoje, estou muito cheio, uma feijoada. Mas vai chegando de noite, vai bater na fome de novo, e você já precisa jantar. E ele vai falando que a gente está correndo atrás disso, que a gente está correndo atrás do vento, que a gente está querendo sempre buscar as coisas, mas essas coisas nunca nos satisfazem. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala, tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. E a gente sempre está correndo atrás dessas coisas. E no versículo 11, ele fala um negócio muito interessante. Leia aí comigo. A gente já está chegando no final do texto. Já não existem lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu quero fazer uma pergunta aqui, e eu quero que você levante a mão, se você souber. Você sabe o nome dos seus dois avós, das suas duas avós e dos seus dois avós? O nome dos quatro? Todo mundo sabe, né? Eu sei. Armelindo, Amélia, Aristeu e Terezinha. É nome de vô, né? É o nome dos meus quatro. Agora deixa eu fazer a pergunta, levanta a mão. E dos seus bisavós, os 8, você sabe o nome? Ninguém, gente? Dos 8? Eu também não sei. Eu sei só o nome da mãe da minha avó. O que Salomão está falando é isso. Provavelmente o seu bisneto não vai saber nem seu nome. Provavelmente daqui 100 anos, a sua foto só vai ser uma curiosidade engraçada na parede. Se existir algo, né, vai saber daqui 100 anos. E Salomão está falando isso, a vida é frustrante. Aqui a gente não sabe o nome dos nossos bisavós, o pai do seu avô, o pai da sua avó, você não sabe o nome. E é isso que Salomão vai falar no versículo 11. Mais cedo ou mais tarde, irmão, a vida vai nos frustrar. E você já deve ter sentido isso. E a vida te frustra e você tenta correr atrás de outra coisa. E se você ainda não foi frustrado, é porque você ainda está no ciclo de tentar correr atrás de alguma coisa, de tentar correr atrás do vento, de tentar correr atrás de vaidade, de rebelde, ou seja, de algo que não dá para pegar. Eu estava lendo um livro para preparar essa mensagem, e ele fala, né, às vezes a gente acha que a nossa vida é um castelo de areia. Ele fala, não, irmãos, um castelo de areia é sólido. A nossa vida é um castelo de vento, e um sopro acaba. E a gente não tem controle sobre isso. Então por isso que dá a impressão de que o que Salomão está falando faz sentido com aquela mensagem daqueles filósofos. A vida é dor, tédio, sofrimento, caos, desordem, e a gente tem que se acostumar com isso. Mas você deve estar se perguntando, nossa Pedro, mas você veio pregar para falar que a vida é isso? Não, a vida não é só isso, irmãos. E a gente precisa entender o que Salomão quer falar quando ele fala a vida debaixo do sol. Quando Salomão fala a vida debaixo do sol, ele está falando de uma perspectiva num mundo onde Deus não existe. Lembra que eu te falei que Nietzsche falava Deus está morto? O que Salomão está trazendo a reflexão é isso. Salomão, durante muitos anos de sua vida, viveu como se Deus não existisse. E você e eu, muitas das vezes, vivemos como se Deus não existisse. E a gente não nega Deus de falar, não, eu trabalho como se não houvesse uma amanhã, como se não houvesse Deus. Não, a gente nunca fala isso, mas a gente vive isso. Tem uma passagem que Jesus está fazendo dando uma dura nos fariseus, e ele vai citar uma passagem de Isaías. E Jesus fala assim, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é disso que Salomão estava falando, da época em que ele viveu como se a vida fosse só isso aqui, debaixo do sol. E essa expressão debaixo do sol, eu estava fazendo uns estudos, ela aparece 29 vezes no livro. E é isso que Salomão está falando. A nossa vida é passageira, a nossa vida é fútil, a nossa vida é frágil, e a vida não tem sentido debaixo do sol. Olhando apenas numa perspectiva terrena, só na horizontal, não faz sentido viver. Por exemplo, tem uma passagem em Eclesiastes, que a gente interpreta muito mal, que Salomão fala assim, que não compensa ser justo demais nesse mundo. Você já não teve essa sensação? De que fala assim, cara, não adianta eu fazer tudo certinho, não adianta, eu não consigo. No final, quem faz tudo errado dá certo. Mas a gente pensando assim, é a gente viver como se a vida fosse só isso aqui, como se a vida fosse só debaixo do sol. É isso que acontece quando a gente olha para esse mundo e esquece que esse mundo é caído, que esse mundo é quebrado, como eu falei no começo. A gente está vivendo num mundo caído, num mundo onde o pecado ainda existe. Por isso que as coisas funcionam desse jeito. Mas a gente tem que lembrar que as coisas não eram para ser assim, irmãos. O mundo não foi feito para existir sem Deus. Não é normal um homem invadir uma escola e atentar contra a vida de crianças. Não é normal um marido trair a esposa.
Não é normal um pai abandonar um filho, uma mãe abandonar um filho. Não é normal. Não é normal a gente se ofender. Essas coisas não eram para existir, mas elas existem, porque o pecado entrou no mundo. E é isso que Salomão está falando. E tão interessante que Paulo, em Romanos 8, eu acho que é no versículo 20, Paulo vai usar essa mesma palavra, vaidade, aqui. Traduzindo do hebraico para o grego, Paulo vai falar assim, que o mundo está sujeito à vaidade, por causa do nosso pecado, por causa do meu e do seu pecado, por causa da rebelião. E a vida, infelizmente, vai ser só isso aqui, porque é tudo vaidade, porque é tudo correr atrás do vento. E só tem uma coisa que muda todo o sentido, todos os sentidos, que tira a gente da mesmice. E eu queria ler com vocês, vai comigo para 1 Coríntios 2. A gente já está encerrando, irmãos. 1 Coríntios 2, uma passagem que é Paulo que está falando. Todo mundo achou? Amém? 1 Coríntios 2, a gente vai ler a partir do versículo 6. O apóstolo Paulo conversando com a igreja de Corinto. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que antigamente oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, aí Paulo vai citar uma passagem de Isaías: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, entendam uma coisa. Essa passagem, normalmente a gente lê ela, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente lê essa passagem e acha que é algo que está por vir, que é algo que vem do futuro, mas não é. Paulo está citando uma passagem de Isaías, e o que Paulo está falando é o seguinte, irmãos: o que olho nenhum nunca tinha visto, o que ouvido nenhum nunca tinha ouvido, e o que jamais tinha entrado no coração de algum homem, é um dia Deus encarnar e vir viver a nossa vida aqui na terra. A gente cantou sobre o plano perfeito, esse algo tão maravilhoso, que a gente nunca conseguiria nem imaginar, é a pessoa de Jesus, é a eternidade invadir o tempo, aquele que não tem começo, meio e fim, ter nascido de uma virgem. É isso o que Deus estava preparando para aqueles que o amam. Sabe, no Velho Testamento, quando Salomão escreveu Eclesiastes, realmente não existia nada de novo, era tudo vaidade de vaidades, era sempre a mesmice, mas Cristo vem para romper com isso. Cristo vem para ser algo novo de verdade. Agora em Cristo existe uma novidade, agora em Cristo existe boas novas, boas notícias de que tudo não é vaidade mais, que agora a gente não fica correndo atrás do vento. A encarnação, Cristo vir ao mundo, é o problema, é a solução para o problema que eu falei no começo. Lembra que eu falei que o mundo estava caído, que o mundo estava quebrado, e Cristo vem para consertar. Cristo vem para remover a dureza do nosso coração e trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Cristo vem para poder mudar todas as coisas, e eu consegui amar minha esposa, eu consegui amar os meus pais, eu consegui amar os meus filhos. Cristo vem para dar sentido para o meu trabalho, dar sentido para os meus estudos. Quando a gente vive uma vida debaixo do sol, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse eternidade, Salomão está falando: você está correndo atrás do vento, você está correndo atrás de bolha de sabão. Logo você está com 70, 80 anos e você vai estar frustrado e você não está conseguindo aquilo que você sempre quis. O Neemias já cansou de falar isso, a frase do C.S. Lewis, que dentro do homem existe um buraco do tamanho de Deus, e só Deus, só Cristo pode preencher. E enquanto a gente ficar procurando em outras coisas, a gente vai cair aqui no que Salomão está falando, em vaidade de vaidades, correndo atrás do vento, correndo atrás do vapor. Salomão está falando da vida debaixo do sol, mas existe alguém de um lugar acima do sol,
que veio para nos resgatar, que veio para consertar as coisas. É por isso, irmãos, que hoje tudo faz sentido. A mensagem de Eclesiastes aparentemente é que nada faz sentido, mas em Cristo tudo faz sentido. O nosso trabalho em Cristo não é vão, os nossos esforços, os nossos sacrifícios em Cristo não é vão. Tem um versículo que o pastor cita muito: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É isso que dá sentido para as nossas vidas. E quando a gente começa a encarar com essa perspectiva, as coisas mudam, nós nos satisfazemos. E é claro que ainda não chegou à plenitude de tudo. É claro que ainda existem frustrações nesse mundo. A nossa vida ainda continua sendo curta, a nossa vida continua sendo frágil. Só que agora a gente tem esperança de uma vida muito melhor na eternidade, quando Cristo voltar. Quando aquilo que foi imortal se vestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se vestir da incorruptibilidade. E a gente vai viver numa terra que não existe mais frustração, que não existe mais repetição. Irmãos, o céu, a gente tem a mania de achar que o céu é uma eterna repetição, que é tudo branco e anjos tocando. Não, irmãos, os céus é um novo céu e uma nova terra. Tudo aquilo que existe de bom nessa terra, no céu vai ser melhor ainda, porque no céu não vai existir pecado. E lembra que eu falei? O pecado manchou a nossa vida, e é o que Paulo vai falar em Atos: nele vivemos, movemos e existimos. É por isso que tudo faz sentido. E quando a gente começa a olhar para Jesus, a nossa vida muda. Por exemplo, hoje eu trabalho olhando para Cristo, e eu lembro que o meu Senhor trabalha até hoje, que Cristo trabalhou por mim na cruz, e o Espírito Santo continua trabalhando em mim até hoje. Quando eu venho aqui servir na igreja, servir nos ministérios, eu lembro que o maior exemplo de servidão que eu tenho é Jesus, que veio para servir, que limpou os pés dos discípulos. Quando eu perdoo o meu irmão, eu lembro que Cristo me perdoou de uma dívida muito maior. Quando eu amo meu irmão, eu lembro que Cristo me amou, mesmo eu não merecendo. Quando eu olho para o meu casamento, eu lembro que o meu casamento é só uma sombra de um casamento perfeito entre Cristo e a igreja. E se Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, eu devo amar minha esposa e devo me sacrificar por ela. Vocês conseguem perceber a diferença que é uma vida debaixo do sol, mas diante de Deus, tendo uma perspectiva de eternidade? Tem um pregador americano, Ravenhill, que ele falava isso: Senhor, fixe nos meus olhos a eternidade. Esse mesmo pregador, ele fala que 1 minuto, até menos, ele fala que 10 segundos, se a gente tivesse o poder de ficar 10 segundos no céu ou no inferno, e a gente voltasse para essa terra, a gente viveria totalmente diferente. Porque nós não fomos criados para viver num mundo caído, nós não fomos criados para viver num mundo quebrado, mas glória a Deus por causa da cruz, porque através de Cristo existe esperança, existe redenção, e as coisas já começaram a ser consertadas, as coisas já começaram a ser redimidas, e um dia vai ser tudo perfeito, não porque eu sou bom, não porque existe mérito em mim, mas porque Cristo fez uma obra completa, e agora eu só descanso nessa obra. E eu queria encerrar, irmãos, te convidando a fazer essa reflexão. Começa a refletir no que você tem gastado a sua vida. Será que a gente não está correndo atrás do vento? Correndo atrás de bolha de sabão? Será que a gente não está investindo todo o nosso dinheiro, todos os nossos esforços em coisas que são passageiras, em coisas que daqui 10, 20, 30 anos nem vão existir mais? E a gente precisa começar com humildade, pedir ao Senhor para que Ele coloque essa mentalidade na gente, de eternidade, para que a gente viva uma vida debaixo do sol, mas diante de Deus. Amém? Coloque-se de pé, vou estar orando e a gente vai encerrar.